Somente sendo capazes de desvendar como concluir o adestramento de nossas próprias forças, poderemos suprimir tudo o que somos, para esclarecer o que poderíamos ser e só assim alcançar a verdadeira liberdade. Recentemente passei por um processo de redescobrir verdades que eu tinha desfeito sobre mim mesma. E a culpa disso é esse loop de produtividade que a gente normalizou. Algo que está aí há muito mais tempo do que as redes verticais e que mata as pessoas cruel e lentamente. Há algumas semanas postei um vídeo aqui no YouTube que performou muito acima do que eu estava esperando. E sabe o que meu cérebro fez? Em vez de comemorar, aquela vozinha na minha cabeça começou uma chuva de críticas destrutivas sobre cada errinho. E não parou por aí, puxou todos os erros recentes, os antigos, e quase todo mundo passa por esse loop de autocobrança pelo menos uma vez, né? Mas o que mais me incomodava era algo que eu nem tinha me dado conta ainda. Se você faz essa autocobrança surreal só para se comunicar com os outros, você provavelmente faz isso em tudo, no trabalho, nos estudos, na leitura e até na busca por um repertório que você nem tem tempo para procurar. E eu odeio, isso é pessoal, quando eu escuto alguém dizer, principalmente em época de vestibular, que a sua única concorrência é você mesmo. Primeiro, que é mentira. Segundo, é por isso que eu nunca vou ganhar nada. É por isso que eu desvalido tudo o que eu faço. Porque na minha cabeça sempre poderia ser melhor e nunca tá bom bastante. Entrou nessa pilha, vai precisar de um esforço gigante para sair. Eu tive que maratonar muitos episódios de Avatar: A Lenda de Aang para conseguir. E hoje vejo o quanto pensar tão burocraticamente me afastou de princípios que eu tinha bem claros desde pequena. Quando eu era criança, imprimia desenhos da Barbie para colorir, mas eu não queria só pintar, eu queria desenhar. Na minha cabeça de criança, o conceito era simples. Qualquer um pode imprimir e pintar, mas se eu desenhar e pintar com as minhas cores e as minhas técnicas, vai ser muito mais valioso, porque fui eu que criei. E eu regredi a ponto de esquecer disso. Aceitei a ideia de que um caderno lotado de fórmulas idênticas ao de mais de 1 milhão de pessoas é mais valioso do que a minha forma de me expressar e fazer arte. Estudar é essencial para mim, mas se for para comparar, meu nível de estado de fluxo, aquele grau de imersão total, vai até 100 quando eu estou estudando, mas quando eu estou escrevendo, ele vai até 500. E não é só por prioridade, é necessidade. A gente tem a necessidade visceral de criar. Quando eu crio uma história, eu sinto que é exatamente o que eu deveria estar fazendo. E quando você está com essa disposição e não pode criar, parece que as ideias vão evaporando devagar. Você acorda desmotivado, sentindo que está jogando seu entusiasmo no lixo. O cérebro engaveta a ideia para daqui a 3 meses e sabe-se lá se você ainda vai estar nessa mesma vibe. Saber que você não precisa ser produtivo para fazer algo benéfico deveria ser o básico. Mas essa cultura de excesso de produtividade, comandada por gente rica que tem tempo e dinheiro até para esperar alguém vir limpar a bunda deles na privada, isso se instalou muito cedo na vida de jovens que nem têm tempo para estudar um pouco por dia. Isso desconecta a gente até do planeta. Afinal, é mais importante saber as leis de trânsito do que a flora de onde você mora, porque tem muito mais carro do que árvore, né? Mas não abre um triplex pensar no quanto a humanidade é egocêntrica? A gente vai morrer sem aprender a viver de verdade, travados em filtros que nem sabemos que existem. Porque nós já nascemos com tantos filtros que temos que passar a vida toda para descobrir quais são eles, e isso quando a gente os reconhece. Mas além de a adolescência ser extremamente intensa só pelos fatores biológicos e sociais, é impossível negar que, por diversos fatores, o ambiente escolar é um reflexo de como vai ser o mundo quando aquela geração for adulta, além de também ser um reflexo de como os adultos de agora criam os seus filhos e refletem a infância deles na da geração que agora é jovem. E às vezes a gente também pode passar a enxergar a escola de um modo bem pior do que ela realmente é. Mas também, quem em sã consciência não se desanima pro futuro ficando o dia todo trancado numa sala calorenta, cheia de projetinhos de Nicolas Ferreira. O ponto é, numa fase tão crucial, uma experiência negativa abala o seu desenvolvimento. Tudo que vem depois fica retardado e muito mais pesado do que deveria ser. Dentro da estrutura da psique analítica nasce o conceito de sombra. Isso começa com um psiquiatra suíço chamado Carl Gustav Jung, que é também fundador da psicologia analítica. Ele viveu de 1875 a 1961 e revolucionou a forma como entendemos a mente humana ao propor que a psique não é formada apenas pelas nossas memórias conscientes e traumas reprimidos,
mas também por uma camada mais profunda chamada inconsciente coletivo, uma estrutura mental compartilhada por toda a humanidade e composta por arquétipos, padrões e símbolos universais. De forma simples, para Jung, a sombra é parte do inconsciente pessoal formada por tudo aquilo que rejeitamos, escondemos ou reprimimos sobre nós mesmos. A fim de sermos socialmente aceitos, nós filtramos tudo que o exterior rejeita e jogamos na sombra, fazendo assim com que ela seja formada pelo nosso lado instintivo. A sombra não é formada apenas por raiva, inveja, egoísmo ou inseguranças. Ela não deve ser erradicada do nosso todo. Se trata simplesmente de uma parte dele, que nós mesmos, inconscientemente, tornamos estranha. A sombra pode se manifestar por meio de projeção psicológica, explosões, autossabotagem, vergonha e culpas crônicas, entre muitas outras formas ao longo da vida. Apesar dessa não ser a prática que eu vou citar daqui a pouco, existe um processo chamado Shadow Work. Ele consiste em criar um olhar consciente sobre a sombra e trazê-la à luz da consciência, integrando-a à personalidade. O objetivo seria aceitar suas partes desreconhecidas e canalizar sua energia de forma saudável. Esse processo é o pilar fundamental do que Jung chamou de individualização, o caminho de se tornar uma pessoa inteira, autêntica e madura. Existem muitos lugares em que você pode pesquisar mais sobre isso, mas para resumir para você, o que mais se encontra a respeito de Shadow Work na prática é mapeamento de projeções, análise dos sonhos, autoinvestigação compassiva, a reivindicação de tudo o que desconhecemos sobre nós mesmos. Achei muito interessante pesquisar sobre isso porque eu nem me lembrava direito do que era esse conceito de sombra quando eu comecei a fazer um tipo diferente de escrita terapêutica também focada nela. Se fosse para ranquear os conteúdos que mais me estimulam criativamente, seria com certeza livros e logo depois animações. Se tem uma coisa que eu amo são animações. Eu sou desde pequena a nerd da Disney. Eu sei das datas de lançamento, contexto de produção e eras, inclusive a minha favorita era de prata. Resumindo, tudo que o Imaginário tinha para ensinar. O ponto é, há alguns anos eu passava pela fase mais jururu, pelo menos das que eu já tive até hoje. E esse apego, ou vício, que também pode ser, em revisitar esses filmes e mudar a perspectiva que eu tinha sobre eles ao longo dos anos me ajudou muito. Inclusive com Peter Pan. Apesar de ser um assunto que eu aprecio muito, não vou falar sobre as partes sombrias e as questões sociais do livro, filmes, animações, todas as releituras. Vou focar no assunto. Com certeza, eu não sou a única pessoa que se entregava muito a respeito da sombra do Peter Pan. E isso porque a sombra é uma personagem. Tanto que a primeira vez que o Peter aparece, ele está justamente perseguindo a própria sombra, que foge dele, que quer se livrar da presença dele. E quando ele finalmente consegue capturá-la, a Wendy inocentemente costura ela nos pés do garoto e dá um fim a toda a personalidade da sombra, que volta a ser nada mais do que isso. Quantas vezes na vida a gente não se prende a pessoas e situações das quais, na verdade, precisamos nos livrar? E pior, quantas vezes não fazemos isso fugindo de nós mesmos? Eu lembro que eu fazia um paralelo muito doido com esse filme e A Princesa e o Sapo, porque o Dr. Facilier também tinha essa característica da sombra consciente. Só que ele era quem não tinha liberdade de reprimir isso, uma vez que ele estava em uma situação de dívida com os amigos do outro lado, e dá para entender que a sombra é um brinde dessa conexão. Baseado nisso, eu criei o hábito de escrever cartas à minha sombra, como se ela fosse um ser consciente que é obrigada a passar a vida toda comigo, mas sem ter liberdade de se expressar. O objetivo inicialmente era agir com clemência com a sombra e tentar me enxergar e me validar como uma terceira pessoa, tentar entender o que a minha sombra pode pensar de mim, mesmo ela nunca podendo falar comigo. Mas, inclusive, agora acho que seria interessante também misturar com alguns conceitos do Shadow Work, como se a sombra também fosse um depósito, alguém que tem o poder de lembrar de coisas sobre as quais eu mesma já me forcei a esquecer. Aceitar a sombra é aceitar que a gente não é um robô de produtividade, é dar espaço para o instinto, para a arte, para o erro e para tudo aquilo que a rotina tentou apagar. Enquanto a gente continuar rejeitando o que somos por medo de não caber no mundo, vamos continuar vivendo pela metade. Desvendar e acolher as nossas próprias forças sombrias não é um ato de fraqueza, é a única forma de suprimir quem nos disseram para ser, para finalmente esclarecer o que a gente realmente pode ser, e só assim alcançar a verdadeira liberdade. Obrigada por me acompanhar até aqui e a gente se vê no próximo vídeo, ou na próxima carta.